Mas eu quero que você preste atenção no versículo 15. 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. E o versículo 7 do outro capítulo que diz: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Você já parou para pensar que glória é essa? Estavam levantando um templo maravilhoso, mas por 7 anos em que essa casa foi levantada, não se ouviu barulho de martelo, não se ouviu barulho de ferramenta alguma, não se ouviu barulho de machado, porque é um segredo. As pedras vinham preparadas das pedreiras. Pedra que sai da rocha. Nós somos as pedras vivas que saem da grande rocha, que é Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa: que tudo que não sai da pedra não é igreja. Pode ser modismo, eu posso ter copiado alguma coisa de alguém. Aguarda bem, que tudo que não sai da grande rocha, porque essas pedras que foram usadas para levantar o templo, elas tiveram que ser cortadas da rocha, da grande rocha, e essa grande rocha é Jesus. Nós somos as pedras que saem da grande rocha e elas se encaixam perfeitamente, cada um no seu lugar, para levantar um grande templo ao Senhor. Mas eu quero te dizer, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que talvez a igreja de Jesus hoje esteja sendo edificada, a igreja institucionalizada tenha sido, ou esteja sendo edificada, ou pensa-se que está sendo edificada, com um monte de coisa. A gente de repente começa a achar material de tudo quanto é lugar, mas pode ser qualquer coisa, menos igreja, porque só é igreja a pedra que sai da rocha, e essa rocha é Jesus. Se eu me revisto de qualquer coisa que não seja humildade, se eu sou prepotente, orgulhoso, vaidoso, e acho que alguma coisa é por minha causa, isso não veio da rocha, então não é igreja. Se eu acho que a minha voz é bonita, se eu acho que eu sei tocar bem, se eu acho que eu sei pregar bem, se eu arranjo materiais diversos de qualquer lugar deste mundo vil, deste mundo carnal, deste mundo mau, deste mundo tenebroso, e se eu acho que eu posso trazer essas pedras ou esses materiais deste mundo nojento que passa, eu posso achar que alguma coisa ficou bonitinha, mas não é igreja. Porque tudo que não sai da rocha não é igreja. Tudo que não sai da rocha não é igreja. Não se ouvia barulho, porque essas pedras eram extraídas da grande rocha que é Jesus. E é muito interessante perceber que essas rochas eram trabalhadas nos lugares altos. Essas pedras eram lapidadas nas montanhas. A igreja de hoje em dia, ela tem sido urgentemente sido chamada por Deus para, em primeiro lugar, sair da rocha que é Jesus, ser extraída não do modismo deste mundo que passa, não dos programas deste mundo que não servem para edificar a igreja. A igreja de hoje tem sido chamada a ter uma intimidade genuína com a grande rocha, porque é somente aquilo que sai da rocha que é a igreja. Nada fora disso e nada além disso. Então eu preciso
me revestir dessa rocha. Eu preciso buscar a cada dia os lugares altos, porque essas montanhas onde estão essas pedreiras, era de lá que vinha a rocha, as pedras, e eram colocadas para fazer ou para levantar um grande templo. Lugares altos falam de uma prioridade da nossa vida, de priorizar a adoração, de priorizar a oração, de priorizar a santidade, de priorizar ouvir o que Deus está falando. Amém. Porque esse mundo presente fala com uma intensidade tão grande que se a gente não consegue subir aos lugares altos, as vozes que se fazem ouvir no contexto que nós vivemos, elas são tão contundentes e a gente às vezes fica muito confuso. Onde eu vou? Fico apertado, fico agoniado, fico oprimido. E então a gente de repente está fazendo igreja com base naquilo que a gente está ouvindo nesse mundo superficial. Mas Deus tem nos chamado aos lugares altos. Deus tem nos chamado ao lugar alto da resistência à tentação deste mundo vil. Quando você é levado a não resistir à tentação, pensa bem, de que a pedra que edifica o templo, ela sai da rocha e ela sai dos lugares altos. No lugar alto, onde eu resisto o mal, onde eu resisto a tentação, e onde eu deixo de lado todas as vozes deste mundo que passam para ouvir o que o Senhor está falando ao meu coração. A palavra de Deus declara que as rochas, que as pedras eram talhadas na pedreira, ou seja, elas eram cortadas da grande rocha, e quanto mais próximas da pedreira, melhor. Fica perto de Jesus e deixe Jesus lapidar a sua vida. Porque as pedras que edificavam o templo, elas vinham das montanhas, elas eram trabalhadas, mas eram trabalhadas no limiar da própria pedreira, no limiar de onde se encontrava a grande rocha. Isso quer dizer que quanto mais perto de Jesus, mais facilmente serei lapidado e moldado na semelhança da pedra de origem, que é o Senhor Jesus. Fica perto de Jesus. Quando a crise bateu no teu coração, corra para a pedreira e para os lugares altos. Porque a pedra que serve para o templo, ela é trabalhada nos limiares da montanha, nas proximidades da pedreira. E só depois de bem trabalhadinha e de bem planejada, ela já saía da pedreira com destino. Talvez vai ficar no lugar mais alto, talvez vai servir de fundamento, quem sabe vai servir de parede, não importa. O que importa é que ela possa se encaixar perfeitamente dentro do propósito para o qual ela foi talhada. Que pedra você é? Talvez você tenha desejado ser a pedra do lugar mais alto. Pode até querer, mas sabe que a pedra do lugar mais alto é aquela que mais se lapida, é aquela que mais se trabalha, porque ela está no lugar que está. Mas no reino de Deus, ninguém se destaca. E não importa se é na parte mais alta, ou se é na parte mais baixa, ou se é no levantar de uma parede, o que importa é que o trabalhar de Deus na tua vida, lá na pedreira, não no lugar do templo, mas lá no lugar de origem, houve um planejamento divino, e as pedras já são trabalhadas com um fim definido. Tais pedras servirão para tais lugares, e todas elas, quando chegar no lugar certo do templo, não servirá barulho de martelo, nem de ferramenta,
limite do lugar para o qual